Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Tatiana Nakano, eu sou professora da PUC de Campinas, né, dou aula lá no programa de pós-graduação em Psicologia, faço parte da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação e também do CONBRAGE, que é o Conselho Brasileiro para as Altas Habilidades e Superdotação, né. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a criatividade, né, como uma importante competência do século XXI, ok? Eu vou aguardar só mais um minutinho e já começo. Pronto, então vamos começar, pessoal? Então, boa noite, né? Então, o tema da minha aula hoje é criatividade, importante competência no século XXI, ok? Eu organizei um sumário, né, com alguns pontos principais que a minha apresentação vai percorrer, né? Então, vou começar falando um pouquinho sobre a importância da criatividade, vou falar sobre algumas definições, né? Os níveis de criatividade, como é que a criatividade se manifesta ao longo do desenvolvimento, falar um pouquinho sobre a importância desse construto no contexto escolar e no contexto organizacional, né, e vou terminar falando um pouquinho sobre como é que a gente pode desenvolver a criatividade, dando alguns exemplos de exercícios que podem favorecer, ok? O que eu queria combinar com vocês é que eu vou fazer a apresentação, né, e ao final eu vou dar uma olhadinha, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode escrever a dúvida de vocês no chat, e aí eu vou responder se tiver alguma questão, certo? Então, vamos lá. Eu começo minha apresentação dizendo que todo mundo tem potencial criativo, basta apenas desenvolvê-lo, né? Essa frase é bastante famosa, ela foi dita pelo Torrance, que é um autor muito importante na área da criatividade, né? E é com base nessa ideia que que a gente vai falar sobre criatividade, né? Como um potencial que todo mundo tem, né? E que a gente pode, inclusive, desenvolver, ok? Então, para falar um pouquinho sobre a importância da criatividade, né, eu comecei trazendo alguns exemplos onde esse construto se aplica, né? Então, a criatividade, né, ela tem sido reconhecida como uma das habilidades do século XXI, né? Então, dentro de um modelo dos 4 Cs, né, que a gente chama, então as 4 habilidades importantes para o século XXI seria a criatividade, o pensamento crítico, a colaboração e a comunicação, né? Então, seriam as habilidades que todo mundo deveria desenvolver para poder enfrentar os desafios do século XXI. A criatividade também, ela está incluída no modelo do P21, né, que então prevê a criatividade como uma das habilidades também relacionadas à aprendizagem no século XXI. Então, ela está aqui dentro de um disco, né, de um disco maior, né, de um contexto maior, que fala do aprendizado e habilidades relacionadas à inovação, tá? Outra coisa também, outro modelo também que tem incluído a criatividade é um modelo que a gente chama de 6 Cs, né, que aí é mais voltado especificamente para a educação no futuro, né, e dentre as habilidades que a educação no futuro deveria promover, a criatividade está junto, né, então ela é uma dessas 6 habilidades, né, junto com trabalho colaborativo, habilidade de comunicação, pensamento crítico, conexão, cultura e assim por diante. Tá? Então, são vários exemplos para mostrar como a criatividade ela vem sendo valorizada, né, nesse século XXI, em diferentes contextos, né, e modelos. Da mesma forma, a criatividade ela também
está presente como uma das habilidades a serem desenvolvidas no ensino brasileiro, né? Então, ela está na BNCC, né, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, se vocês olharem dentre as competências gerais da educação básica, que a BNCC afirma, né, então no tópico 2 ele fala: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade, né? Então, é uma das habilidades que a gente deve estar estimulando na educação, né? Pensando no desenvolvimento do aluno enquanto um cidadão completo, né? Que esteja preparado tanto na parte cognitiva, quanto na parte social e emocional, né? Para ter sucesso, então, nas relações pessoais, nas relações profissionais, ok? Então, na nova BNCC, a criatividade também tem sido enfatizada. Teriam 10 competências gerais a serem desenvolvidas, né? A segunda aqui, onde tem essa flechinha preta, exatamente sobre pensamento científico, crítico e criativo, né? Então, a ideia é que essas habilidades sejam desenvolvidas para que o aluno possa investigar, elaborar e testar hipóteses, resolver problemas, criar soluções, ok? Então, esse é também, a criatividade é uma das 10 competências gerais da BNCC. E, por fim, também uma coisa importante é a relação, né, que tem se estabelecido entre criatividade e cidadania, né? Então, por isso que talvez ela tenha sido tão valorizada nesse contexto do século XXI. Um relatório, por exemplo, de uma fundação da Espanha, mostrou que a criatividade tem um papel muito importante na construção da cidadania, né? Então, eles viram que aquelas crianças que estavam envolvidas na sua infância em atividades criativas tinham 8,6% mais de chances de criarem laços de amizade mais sólidos durante a vida. Também a criatividade na infância ajudava a estimular a empatia, né, e aumentava 15,4% a chance dessa pessoa depois se engajar em trabalhos voluntários no futuro, né? Então, a criatividade também tem esse lado social, esse lado relacionado à cidadania, né? Então, são vários documentos, vários contextos, né, nacionais e internacionais, apontando para a importância e a relevância da criatividade enquanto uma competência essencial para o século XXI, né? Então, além disso, né, a gente também sabe que a criatividade, né, além de ser um importante construto de ser investigado, né, de uma forma isolada, ela também faz parte do fenômeno da superdotação, né? Então, quando existe a presença de um nível elevado de criatividade, a gente pode estar diagnosticando um tipo específico de superdotação, que a gente chama de superdotação produtivo-criativa, né? E que envolve, então, uma pessoa que tem um potencial elevado relacionado a uma criatividade elevada, capacidade de resolução de problemas, uma visão bastante original das coisas, né? Então, de novo, a gente vê a criatividade envolvida em mais um construto, né? Da mesma forma, né, a criatividade também, ela é considerada uma das 24 forças de caráter, né? Então, dentro dessas forças de caráter, né, a criatividade é descrita como a capacidade de pensar de maneiras novas e produtivas de fazer as coisas, né? A criatividade na psicologia positiva também é estudada como um construto separado, então seja dentro das forças de caráter, seja isoladamente, e também ela é incluída no conceito de flow, né, que também é um dos elementos que compõe a psicologia positiva, né? Então a criatividade tem sido vista como um elemento importante, positivo, né, propulsor de desenvolvimento, de saúde mental, né, de desenvolvimento, autorrealização pessoal, profissional, né? Então a gente vê essas aplicações em diversos campos, né? Mais recentemente, não dá para esquecer de dizer, né, que a criatividade também tem aparecido bastante nesse período de crise que a gente está vivenciando, né? Então, essa pandemia, né, e todas as consequências que foram decorrentes dela, né, então, desde isolamento social, lockdown e etc., né, fizeram com que, por exemplo, a gente tivesse que redescobrir a nossa criatividade em diferentes contextos, né? Por exemplo, muitas pessoas que tiveram que usar sua criatividade para adaptar o trabalho presencial para o trabalho remoto, né, e tiveram que aprender a fazer isso, né? Também foi necessária criatividade para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, né? Então, agora as escolas não podem mais abrir,
e aí os professores tiveram, então, que adaptar o ensino ao modelo remoto, né, e os alunos tiveram que se adaptar a esse novo modelo também, né. A gente também está tendo que usar a criatividade para fazer a manutenção das nossas relações interpessoais. Então, não pode mais encontrar pessoas, não pode ter comemorações. Então, você vê, por exemplo, muitas vezes aniversários de família que estão sendo comemorados por plataformas virtuais, né? Então, eles fazem uma chamada coletiva, ok? Para a sobrevivência das empresas, né? Imagine as empresas também que estão passando pela dificuldade de muitas vezes estarem, não poderem funcionar, né, ou estarem com dificuldade de comercializar os seus produtos, né, então também tiveram que achar formas criativas de se manter no mercado, né, a mesma coisa para a economia, né, e também, principalmente, para a manutenção da saúde mental, né, então as pessoas começaram a buscar coisas que dão prazer, atividades criativas, começaram a se envolver em coisas que elas sempre, por exemplo, quiseram fazer e não tinham tempo, né, como uma forma de manter a saúde mental nessa nova situação de incerteza e de desafios que a gente está vivenciando, né? Tanto é que a criatividade assumiu um papel tão importante durante essa pandemia, né, que se a gente for procurar, né, na literatura, muitos e muitos trabalhos, né, muitos artigos têm sido publicados atualmente, reforçando a importância da criatividade durante a pandemia, né, e isso em diferentes contextos, né, então vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem, né, então, por exemplo, tem estudos falando da criatividade de modo geral, né, então como é que a criatividade pode ser usada para transformar os conflitos que a gente está vivendo, né, como é que ela pode ser usada para ampliar o bem-estar da sociedade em geral, né, como que a gente pode usar a criatividade como uma forma de responder à pandemia, né, então aqui que são alguns exemplos e tudo isso que eu vou trazer são artigos que começaram em 2020, né, junto com a pandemia e que continuam sendo publicados até agora, né, para verificar o impacto ou a importância da criatividade nesse período, né. Tem outros também que investigam a criatividade durante a pandemia e o impacto dela no contexto organizacional e do trabalho, né, então, por exemplo, a criatividade nesse contexto pode ser vista como uma ferramenta para o manejo dessa crise, né, como um modo de enfrentar os desafios provocados pela pandemia. No contexto educacional também tem muitos estudos, né, a criatividade sendo reforçada como uma ferramenta de trabalho do professor, né, nesse ensino remoto, como uma ferramenta de manutenção do bem-estar, tanto do professor quanto dos próprios alunos, como uma ferramenta que pode ser usada a favor do aprendizado, né, durante a pandemia e como facilitadora do processo de resolução de problemas. A gente tem também vários estudos, por exemplo, investigando a criatividade no contexto social, né, então como a criatividade pode ser uma habilidade que a gente pode fazer uso para estimular, por exemplo, a colaboração entre as pessoas ou a integração social, ok? Então são vários exemplos que a gente tem, inclusive também no contexto da saúde, né? Então, como que a criatividade, por exemplo, pode ajudar as pessoas a superarem esse momento, provocando um crescimento pós-traumático, como que a criatividade pode trabalhar ajudando a manutenção da saúde mental, como que a criatividade pode ser usada no cuidado com o outro, na redução dos danos, né? Então, acho que são muitos exemplos, tinham muitos mais, eu trouxe alguns só para a gente ver o quanto a pandemia também fez com que a temática da criatividade apresentasse um crescimento bastante grande no interesse de pesquisa dessa temática, né, e como essa habilidade pode ajudar a gente a superar esse momento tão incerto, né. E aí, então, tendo mostrado, né, quantos modelos, quantas situações, quantos contextos a criatividade hoje em dia tem sido valorizada, né, então acho que não resta dúvida do quanto essa habilidade é importante, né, e aí eu vou falar um pouquinho, então, sobre algumas compreensões mais científicas, né, localizando, então, o que seria essa tal criatividade tão valorizada, tão importante, né, que pode ser considerado um diferencial no século XXI. Então, mas antes de falar das questões relacionadas ao conceito, né, uma coisa importante da gente saber é que ainda existem vários mitos, né, relacionados à compreensão da criatividade, né, então, por exemplo, tem pessoas ainda que acreditam que a criatividade é um dom, né, então, por exemplo, poucas pessoas teriam essa habilidade, essas poucas pessoas seriam privilegiadas,
né? Então, teriam essa habilidade mais desenvolvida do que as outras, e uma coisa do tipo assim, ou você nasceu com esse dom, ou você não tem, né? E aí azar o seu, né? Não dá para mudar isso, tá? Então, isso é um mito que a gente tem que desfazer. Eu comecei falando que a criatividade é um potencial que se faz presente em todos os indivíduos, ok? Também é muito comum associar a criatividade com a loucura, né? Então, porque o indivíduo criativo, ele pensa diferente, ele questiona, ele quer quebrar regras, né? Então, ele pode ser visto como uma ameaça, né, às normas, e aí, por isso, ele acabou, durante muito tempo, sendo isolado da sociedade, sendo considerado um louco, né? Então, para essas pessoas não influenciarem as demais que seguiam as regras, seguiam as normas, eles julgavam como louco e tiravam da sociedade, né, antes que eles fizessem a cabeça das outras pessoas, né. Um outro mito importante também relaciona a criatividade com as artes, né, então tem muita gente que ainda acha que criatividade só é possível na aula de arte, ou só está relacionada à arte, então aos grandes gênios, aos grandes inventores, aos grandes cientistas, né, e que pessoas comuns não pudessem ter criatividade, ok? Outro mito comum é uma questão do tudo ou nada, né? Então, algumas pessoas serão criativas e outras não seriam criativas. Então, ou você é ou você não é, né? Então, inclusive, a maior parte das pessoas acabam julgando que elas não são criativas, né? A gente sabe que a criatividade não é uma questão de tudo ou nada, né? Ela existe em diversos graus, em intensidades diferentes, diversas áreas, né? Então, a gente pode, de repente, não ser criativo numa área, mas ser criativo em outra, né? Ok? E, por fim, um mito bastante importante também as pessoas acreditam, às vezes, que a criatividade é resultado de uma inspiração, assim, que surge do nada, né, sem motivo que dê para explicar. Então, do tipo, eu estava ali e de repente tive essa ideia, veio essa ideia, né, de repente veio a ideia. A ideia não vem de repente, né, com certeza ela é resultado de todo um processo que já estava acontecendo internamente, cognitivamente, né, e aí de repente parece que a ideia vem de repente, né, então não é assim. Então, por conta da presença dessa série de mitos, né, o que a gente vê é que as pessoas nunca foram preparadas para acreditar que qualquer pessoa poderia ter algum tipo de criatividade. Então, seriam só pessoas especiais, poucas pessoas, né, quem já nasceu com isso e assim por diante, né. Tanto que é comum a gente ouvir frases, pessoas falando até hoje assim do tipo, não adianta, eu não nasci criativo, né, então, puxa, que azar, não nasci com esse dom, então eu não vou poder nunca ser criativo, né. Ou se não, por exemplo, eu não tenho criatividade porque na minha família não tem ninguém criativo, e aí vem uma história meio de genética, né, então a gente ouve essas frases comuns, né, as pessoas então não sabem, né, que a criatividade é um potencial que existe em todo mundo e que inclusive pode ser desenvolvido, né. Então, como que é na verdade, né, a gente falou dos vários mitos, mas o que seria então essa criatividade? Então, a criatividade é um processo, né, que envolve muita dedicação, que envolve esforço, que envolve envolvimento, dentro de um trabalho prolongado, né, envolve persistência, né, então as grandes ideias criativas, elas são resultado de tudo isso, né, então ela acontece como resultado de um grande esforço, né, então tem uma frase que diz que a criatividade é 99% transpiração, né, e 1% inspiração. É mais ou menos isso mesmo. Então, você tem que trabalhar bastante para poder ter uma boa ideia criativa, né. O que acontece muitas vezes é que parece que é comum ocorrer uma ideia super criativa quando, por exemplo, você está pensando em alguma outra coisa, né, ou, por exemplo, quando você está tomando banho, ou quando você está dormindo, né, e parece que você dorme e acorda com a solução, né, não é que você dormiu e acordou com a solução do nada, né. Na verdade, você já estava pensando naquilo, né, e no momento que você tirou o foco um pouquinho, você conseguiu pensar com mais liberdade, né, você conseguiu organizar melhor as ideias de uma forma meio inconsciente, né, e aí, então, parece que a ideia surgiu, ok? Algumas compreensões científicas, né, sobre a criatividade, então, associam muito, né, esse construto a um potencial, né, então é um potencial que vai se manifestar se existir um clima apropriado, né, um ambiente apropriado, né, então se isso acontecer, a pessoa vai conseguir expressar sua criatividade. Seria também uma capacidade relacionada à resolução de problemas, né, então seriam problemas desde o dia a dia até problemas mais complexos a nível social, mundial, por exemplo, né. A criatividade ela é vista como um processo cognitivo,
né? Então, seria todo um processo que começa, por exemplo, com uma identificação de um problema, de uma dificuldade, de uma lacuna em alguma área, né? Envolveria a geração de várias ideias, né, para tentar resolver esse problema, e depois a escolha de uma melhor ideia, né, ok? Então, e por fim, também a ciência diz que a criatividade está relacionada à criação de um produto novo e útil, né, dentro de um contexto social. É importante a gente falar desse novo e útil dentro do contexto, porque às vezes o que pode parecer novo, por exemplo, aqui no Brasil, né, alguém tem uma ideia, às vezes não é novo em outro país que já adotou essa ideia anteriormente, mas não deixa de ser novo ou criativo, por exemplo, para esse nosso contexto, ok? Então, o que é importante a gente saber é que a gente não deve falar em criatividade no singular, né, como se fosse uma coisa daquele tudo ou nada, você tem ou não tem, né? A gente tem que falar em criatividades no plural, né, porque existem vários tipos. Então, de repente, tem a criatividade do tipo verbal, corporal, musical, científica e várias outras possibilidades, né? Então, às vezes, uma pessoa pode ser bom numa coisa e não na outra. De repente, eu sou uma ótima cozinheira, tenho uma super criatividade para inventar pratos na cozinha, mas, por exemplo, não sou capaz de pintar um quadro, né? Então, cada um da sua área, né, pode ter a criatividade desenvolvida, né? Então, alguns lembretes que são importantes, né? Então, todo ser humano é dotado de potencial criativo e esse potencial vai aparecer se existirem condições ambientais favoráveis, né? Não é essa característica do tipo tudo ou nada, então existem vários tipos de criatividade, você pode ser criativo numa área e não necessariamente em todas, né? Ela existe em diversos graus, então eu posso ser mais criativo ou menos criativo, né? Ou mais criativo, por exemplo, na área musical e menos na área corporal, né? E esse nível que a gente tem de criatividade, inclusive, pode ser modificado por meio de programas de desenvolvimento, de estimulação, que eu vou falar um pouquinho sobre eles no final da apresentação, certo? E aí a gente sempre pergunta, né? Todo mundo é criativo? Né? Então, se todo mundo tem o potencial, todo mundo é criativo? A resposta é sim. O que vai mudar é o nível em que essa criatividade vai se expressar, né? Então, a literatura, né, as pesquisas têm mostrado que existem alguns níveis de criatividade, né? São 4 basicamente, que chama Little C, Mini C, Pro C e Big C, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um e as diferenças entre eles. O primeiro nível, mais baixo, mais básico, é o Little C, né? É aquela criatividade que está presente em todas as pessoas, é aquela criatividade que permite que a gente resolva problemas do dia a dia, né? E que as soluções, né, são satisfatórias para o próprio sujeito. Pode ser que para outra pessoa não, mas para mim resolveu o meu problema, né? Então, se a gente reconhece que existe esse nível de criatividade que todo mundo tem enquanto potencial, a gente consegue desfazer a ideia de que somente poucas pessoas seriam criativas. Então, todo mundo tem algum tipo de criatividade, né? Então, o Little C, por exemplo, é aquela criatividade que permite que a gente, por exemplo, está em casa, você recebe uma ligação de uma amiga dizendo que está vindo te visitar de surpresa na hora da janta, né? E aí você não tem nada na sua casa preparado, você abre a geladeira, mistura tudo que você tem e sai uma comida super gostosa e nova, né? Então, isso é a criatividade do dia a dia, ok? Então, é um exemplo dessa criatividade que todo mundo tem. No segundo nível, a criatividade já está um pouquinho mais desenvolvida e ela chama mini-si, né? Então, esse mini-si é quando a pessoa começa a investir na sua própria criatividade, né? Então, ela procura formas de incentivar. Então, de repente, eu acho que eu gosto de música, né? Então, vou procurar novos conhecimentos, eu vou fazer um curso de música, eu vou fazer uma aula. Então, você começa a buscar conhecimentos, você começa a tentar desenvolver essa habilidade em alguma área do seu interesse, né? Então, durante esse nível, né, a pessoa está muito mais focada em aprender, né, do que, por exemplo, que outras pessoas reconheçam que ela é criativa naquilo, né? Então, está muito mais focado na questão do investimento na própria criatividade, na aquisição de conhecimentos e de domínios, né? Então, quanto mais experiência e quanto mais aprendizado o indivíduo conseguir nessa área de interesse, mais ele vai caminhando para ter um nível mais elevado de criatividade, né, naquela área específica, né? O próximo nível seria o Pro-Si, né, que é um nível já profissional, é quando a pessoa já domina uma certa área, né, mas que ainda, por exemplo, não é reconhecida, mas ela domina,
né? Ela pode começar a ter algum ganho financeiro com a sua criatividade. Então, vamos supor, eu tenho um interesse, fiz curso e agora sei pintar vasos, né? Então, agora eu consigo vender meus vasos para outras pessoas. Ou, por exemplo, eu investi na minha formação, fiz um curso de fotografia, comprei uma máquina fotográfica e agora, então, estou trabalhando com fotografia comercial, ok? Então, as pessoas já conseguem usar a criatividade no nível profissional, já pode ter algum retorno financeiro, né? Então, são ideias criativas que as pessoas têm e que mais tarde, né, pode se tornar uma criação reconhecida. De repente eu posso tirar uma super foto que ganha um prêmio internacional, entendeu? Então é um nível já mais profissional. E por fim, o último nível mais elevado da criatividade seria o Big C, né? É aquele nível em que poucas pessoas atingem, né? Quando a pessoa consegue fazer uma contribuição criativa importante para uma área, né? E começa a ser reconhecida, né? Quem que não sabe, por exemplo, quem é o Van Gogh, o Dalí, né, o Einstein, né? Por quê? Porque eles fizeram contribuições importantes para a área deles e são reconhecidos internacionalmente, né? Então, eles chegaram nesse nível que a gente chama de Big C. Para chegar nesse nível, geralmente, a gente precisa de bastante tempo e bastante experiência, né? E um número reduzido de indivíduos vai acabar chegando, né? Então, poucas pessoas, por exemplo, vão ter destaque e reconhecimento nesse nível, por exemplo, internacional, né? O único problema é que muitas vezes demora tanto para chegar nesse nível, né? Ou às vezes no momento em que a pessoa faz a sua contribuição criativa, aquela ideia nem é muito considerada criativa e só vai ser reconhecida tardiamente, de repente, quando a pessoa já morreu, né? A gente escuta vários casos, por exemplo, de pintores, né, que morreram pobres, né? E que de repente agora suas obras valem milhões, né? São leiloadas por milhões. Então, houve um reconhecimento póstumo, né? Então, isso já não é muito interessante, porque a pessoa não teve essa estimulação, né, durante a vida ou durante o seu processo de criação, ok? Então, a gente está falando em 4 níveis, né? Então, eles envolvem um processo, né? Então, algumas pessoas vão permanecer a vida inteira nesse nível do Little C, isso é o mais comum. Estão usando essa criatividade só para resolver os problemas do dia a dia, então talvez a maioria das pessoas estejam nesse nível, mas é importante reconhecer que ele não é pior do que nenhum outro. Na verdade, ele é um potencial que todo mundo tem, isso é super importante, né, para a gente pensar, então, que a criatividade está ao alcance de todos, né. Outras pessoas já vão desenvolver interesse por alguma área específica, né, vão fazer cursos, vão procurar aprender, e aí elas podem ser levadas ao nível do mini-C. Outras pessoas ainda podem avançar, né, alcançando experiência e formação profissional, né, e aí usar essa criatividade nesse sentido, e aí elas chegariam no nível Pro-C. E um número mais reduzido de pessoas, né, depois de anos de prática, pode atingir esse nível do Big C, fazendo uma contribuição importante para uma área, né. Então, a gente teria esses 4 níveis, né. Então, você vai ver que depende não só da própria pessoa, mas também das condições ambientais, dos estímulos sociais, pessoais, do quanto ela investe, né, de tempo e de energia para se desenvolver em determinada área de interesse, né? Então, a gente teria esses 4 níveis da criatividade, ok? Uma outra questão que as pessoas também têm bastante curiosidade de saber, né, como é que a criatividade se dá ao longo da vida, né? Então, tipo, quem é criativo já nasce super criativo e vai morrer super criativo, como é que funciona isso, né? Então, vários estudos, né, têm mostrado que a criatividade, ela não é constante ao longo da vida, né? Então, dependendo das condições ambientais, a gente pode sofrer algumas quedas, né, no nível da criatividade ao longo do nosso desenvolvimento, e que também isso depende muito da área, né? Então, algumas ideias criativas são mais comuns entre jovens, outras ocorrem de uma forma mais comum entre pessoas mais velhas, então eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, matemático, por exemplo, geralmente tem as melhores ideias criativas entre os 20 e 30 anos. Se você falar do físico, isso já acontece um pouco mais tarde, entre 30 e 40, né? Se você falar de obras filosóficas, geralmente ela acontece no momento mais posterior da vida, né, com um pouco mais de idade. Por quê? Porque a gente vê que nesses primeiros anos da vida adulta, né, a criatividade é um pouco mais intensa, mais espontânea, né, então por isso que de repente um matemático ou um físico consegue descobrir novas formas de fazer determinadas coisas, né, e que por volta dos 40 anos os criadores já têm
obras mais reflexivas, mais subjetivas, baseado mais nas suas experiências anteriores, e aí por isso, por exemplo, que a gente vê que as obras filosóficas acontecem mais tarde, né? Em relação a essas fases da queda criativa, né, como eu comentei, tem algumas, né, que a literatura tem demonstrado que são universais, acontecem na maior parte dos países, né, e está muito relacionado a questões desenvolvimentais, né, então, por exemplo, uma fase comum que se vê a queda da criatividade é entre os 5 e 6 anos, né, nessa idade, mais ou menos, ela coincide com a entrada da criança na escola, a criança, então, começa a ter que enfrentar um mundo mais estruturado, um mundo cheio de regras, né, ela tem que se adaptar a essa rotina, essas normas, né, e isso acaba fazendo com que a criatividade seja um pouco inibida, né, então ela sente uma certa pressão dos coleguinhas, da própria professora, para se conformar com as regras sociais, e isso acaba inibindo a criatividade, né. Depois que esse processo passa, né, ela já se acostumou, já se ambientou, a criatividade voltaria a crescer, né, e aí por volta dos 9, 10 anos haveria uma nova queda, né, por conta dessa passagem do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, né, então também existe uma mudança bastante importante no ambiente, por exemplo, é aquele momento em que as salas de aula começam a ter maior número de alunos, que o estudante começa a ter maior número de disciplinas escolares, maior número de professores especialistas, então é um professor para cada disciplina, diferente das fases anteriores em que tinha, por exemplo, a tia, né, ou a professora, que dá conta, por exemplo, de várias disciplinas ao mesmo tempo, né. Uma outra questão é que nessa fase também, cognitivamente, existe uma ampliação da capacidade de raciocínio lógico, né, e aí por conta disso a criatividade fica um pouco prejudicada. E uma coisa importante é que, como eu falei, a passagem do ensino fundamental 1 para o 2, né, então ele está terminando, por exemplo, lá o 4º ano do ensino fundamental, então ele é a turma dos mais velhos, né, da escola, e de repente ele passa para o 5º ano e ele é a turma dos mais novos, né, então isso acaba provocando também algum desequilíbrio, né, e junto com isso a questão da afetividade da professora, né, então quando as crianças ainda são pequenas, estão em séries iniciais, é uma coisa muito mais afetiva, muito mais próxima, e conforme as séries vão avançando, isso vai se perdendo um pouco, né, então entre 9 e 10 anos haveria uma segunda queda, e logo em seguida uma retomada, né, até por volta dos 13 anos, né, que é o período mais ou menos que vai corresponder à finalização do ensino fundamental e à entrada do ensino médio. A criatividade também cai um pouco nessa fase devido à entrada na adolescência, né? Então o indivíduo começa a se deparar com uma necessidade de uma nova adaptação social, né? Então a pressão dos amigos, assumir um novo papel, então não sou mais criança, né, começa a ter que desenvolver sua própria identidade, né, e aliado a isso, lógico, as próprias mudanças fisiológicas da puberdade. Então, essas outras preocupações acabam impactando no nível de criatividade, né, e de novo uma nova queda pode ser notada por volta dessa idade, tá? E aí, depois que isso se estabiliza, né, então haveria de novo um crescimento, né, até a fase adulta, né, então a criatividade nessa fase, ela aumentaria rapidamente, né, até atingir um auge mais ou menos em torno dos 40 anos, né, depois disso ela começaria a cair bem lentamente, né, mas é importante a gente citar que, por exemplo, a gente conhece várias obras importantes que foram criadas no fim da vida dos criadores, né, e que tem pessoas, por exemplo, que se mostram muito produtivas, muito criativas nesse período também, né, então não necessariamente a queda vai ser tão brusca assim, né, então a gente tem histórias, né, e exemplos de pessoas que conseguiram manter a criatividade até o final da vida, ok? Então, o percurso da criatividade, na verdade, o que a gente vê é que ela existe, né, durante toda a fase desenvolvimental, em alguns momentos por conta de algumas demandas ambientais, né, e algumas mudanças importantes no contexto, ela pode sofrer uma queda, mas que logo que a situação se estabiliza, né, então ela volta a subir, né, e assim ela se mantém até provavelmente o final da vida, sendo que mais para o final talvez possa começar a cair, mas não necessariamente todo mundo, ok? E aí pensando, né, um pouquinho, né, sobre a importância da criatividade, né, então como que a gente pode falar de criatividade no ambiente escolar, né, então isso é um dos ambientes também que, se a gente pensar
né, nos primeiros dados que eu trouxe, né, mostrando quanto a criatividade está sendo valorizada como uma competência do século XXI, então deveria ser uma preocupação das escolas estarem incentivando essa competência nos alunos, né? Mas o que a gente vê, na verdade, né? Que a criatividade, infelizmente, ainda é pouco estimulada no contexto educacional, né? O que a gente vê é uma ênfase na reprodução do conhecimento, então, estimulamos a criar coisas, né? Existe ainda muito aquela questão do certo ou errado, né? Existe só uma única resposta correta, isso não estimula a criatividade, né? Também, muitas vezes, o erro é tomado como sinônimo de fracasso, então as pessoas têm medo de arriscar, têm medo de tentar falar, né? Porque aí pode errar, e aí as pessoas podem entender isso como um fracasso, né? Uma outra questão importante, né, do fato, relacionada ao fato da criatividade não estar sendo incentivada no ambiente educacional, é que, dentre algumas características criativas, né, que os alunos com alta criatividade apresentam, se encontram algumas que não são valorizadas ou até são indesejadas pelo professor. Então, por exemplo, os alunos criativos são aqueles, por exemplo, que questionam muito, que não gostam de pensar em coisas tradicionais, estão sempre buscando alternativas, são pessoas que gostam de correr risco, né? Então, esse tipo de comportamento, ele não é valorizado pelo professor, é aquele aluno que atrapalha, né? Imagina um aluno que toda hora para a aula para perguntar alguma coisa, né? O que a gente tem hoje na sala de aula é o contrário, né? Uma cultura que valoriza aquele estudante que é obediente, aquele estudante padrão, aquele estudante conformista, sociável e assim por diante, né? Então, o estudante criativo incomoda, né? Mas uma coisa importante da gente pensar, né, quando a gente fala em criatividade no contexto educacional, é que a gente não deve se limitar também a imaginar só aquela escola regular, né? O contexto educacional, ele pode acontecer em diversas outras situações, né, ou, por exemplo, até em contextos não formais, né, vamos pensar alguma entidade assistencial, algumas ONGs, brinquedoteca, centro comunitário, então tudo isso também são contextos educacionais que também podem favorecer o desenvolvimento da criatividade, né. Dentre os fatores que inibem, né, e que atuam de forma negativa para a criatividade na escola, é essa questão de uma valorização, né, só do acerto, né, então as tentativas e o erro é feito de uma forma negativa, né, existe um excesso de normas que tentam padronizar o comportamento dos alunos, então qual é o aluno ideal, o que ele tem que fazer, geralmente aquele quietinho, que faz tudo na hora certinho, né, o que pode inibir também a criatividade na escola é um certo incentivo à competitividade, então quem é o melhor aluno da sala, quem que faz a lição mais rápido, quem é o que tira a melhor nota, né? A questão do autoritarismo, então o ensino voltado só no papel do professor, né? Então é o professor que decide o que é importante do aluno aprender, e em qual hora, em qual ritmo, e o aluno tem que ser um ser passivo, né? Isso é bastante prejudicial à criatividade, né? Como eu já falei, um ensino voltado para a memorização do conhecimento, então você não pode questionar, você não pode fazer nada diferente, basta você decorar, né? Muitas vezes também esse ensino ele não consegue ser aplicado na prática, o aluno não consegue entender para que ele está aprendendo aquilo, por que aquilo pode ser útil para ele, né? E uma ênfase nessa obediência, na passividade, no conformismo, que são exatamente as características opostas à criatividade. Né? Por outro lado, a gente tem uma série de fatores que podem facilitar, né, então, a educação da criatividade na escola. Então, por exemplo, quando você trabalha num contexto que aceita as diferenças, aceita a diversidade entre os alunos, né, um contexto, por exemplo, de escola que estimula comportamentos relacionados, por exemplo, à criatividade, à curiosidade, à exploração, à autonomia do aluno, né, por exemplo, você oferecer atividades que envolvam a possibilidade de você pensar em ideias diferentes, né, e que não só uma única resposta certa, né, por exemplo, aquelas atividades que envolvem alguma questão desafiadora, né, então você vai fazer o aluno pensar, refletir, né, desenvolver seu raciocínio crítico, né, e também a diversificação de metodologias usadas na sala de aula, né, então em vez de ficar só aquela aula, por exemplo, que o professor só fala, né, vamos fazer atividade prática, vamos ver como isso funciona, vamos assistir um filme, vamos fazer uma dinâmica, ok? Então, isso também estimula a criatividade dos alunos.
Eu trouxe alguns exemplos de falas, né, de estudantes, de qual que seria, por exemplo, a postura de um professor que facilita a criatividade, né, e o professor que inibe a criatividade. Né? Então, como professor facilitador da criatividade, a gente tem falas do tipo assim: o professor que mais ofereceu condição para o desenvolvimento e expressão da minha criatividade é uma pessoa muito educada e que se preocupa com os alunos. Ele procura fazer com que os alunos se interessem mais pela aula e está sempre sorrindo. Né? Então, essa questão da proximidade, intimidade com os alunos. Né? Ou, o professor se expressou com clareza, me fez interessar pela matéria e aprender. Okay? Então, esses são tipos de comportamentos de professores que estimulariam a criatividade dos alunos, segundo os próprios alunos. Né? Por outro lado, então, no meu entendimento, esse professor, ainda que muito inteligente, era muito arrogante, sempre tive medo de fazer uma pergunta. Então, esse é um tipo de professor que inibe a criatividade. Né? Ou, por exemplo, o professor ficou preso às transparências e não ofereceu nenhuma atividade complementar. Ou, apesar de profundo conhecedor na sua área, não estimulava questões e debates. Então, são alguns exemplos de como a criatividade também pode ser inibida nesse contexto educacional, ok? Então, de uma forma geral, nessa criatividade no ensino, o problema é que a criatividade ela não é vista como um conteúdo específico ou como um conteúdo que pode ser desenvolvido. Né? Então, ela fica muito restrita a alguns momentos e algumas aulas específicas. Então, por exemplo, na aula de arte, né? Mas a gente tem uma necessidade de que ela faça parte, por exemplo, de todos os conteúdos escolares. Né? Por que a gente não pode trabalhar a criatividade na matemática, em português, em ciências? Né? Porque tem que ser só na aula de arte, ok? Então, para isso, é importante atitudes do professor, por exemplo, que voltadas à estimulação da curiosidade, que se volte à resolução de problemas, que estimule o aluno a pensar de formas originais, né, porque a gente sabe que quanto antes, né, esse indivíduo for exposto a um ambiente criativo, maior vai ser a possibilidade dele desenvolver sua criatividade, então, ao longo da sua vida. Né? Então, por isso que é importante que a gente estimule uma reformulação no ensino, tal como eu mostrei no começo. Né? Então, a criatividade está, por exemplo, presente na nova Base Nacional Comum Curricular, né, da BNCC, ela está num contexto internacional como uma das 4 competências a serem desenvolvidas, né, nos indivíduos para o século XXI, né, junto com comunicação, colaboração e pensamento crítico. Então, ela está cada vez mais valorizada, né, e a gente precisa, então, de algumas reformulações para que ela seja incorporada, né, à educação aqui, principalmente no nosso país. Dentre as principais dificuldades, né, por que a criatividade não está sendo valorizada, né, existe essa questão dos alunos serem estimulados a sempre buscar a resposta certa, né, o processo é centralizado na mão do professor, né, só ele decide, o estudante é passivo, né, e a fato dessas características que não são relacionadas à criatividade, que não são valorizadas na sala de aula. Então, os professores preferem, logicamente, aqueles alunos conformistas, passivos, então qualquer outra expressão da criatividade pode ser indesejada ou punida. Mas também a gente não pode deixar só a culpa no professor, né? O professor também reclama de algumas condições que ele encontra na sala de aula que também não são nada favoráveis para incorporação da criatividade, né? Então, por exemplo, eles falam que a existência de alunos com dificuldade de aprendizagem na sala de aula pode provocar isso, porque eles demandam mais energia, mais investimento do professor, e aí não sobraria tanto tempo, por exemplo, para os outros alunos, né? Eles falam, por exemplo, de timidez e cansaço dos alunos, especialmente aqueles do período noturno, porque provavelmente eles trabalham o dia todo e chegam muito cansados na escola. Muitas vezes eles lidam com alunos que estão desmotivados, não têm interesse por aquele conteúdo, né? Um número muito grande de alunos em sala de aula. Eles também reclamam que é difícil manter a atenção dos alunos, né? E que ele próprio também não sabe, por exemplo, não foi preparado ou não conhece técnicas para aplicar essa criatividade durante as suas aulas, né? Porque a disciplina tem um programa muito rígido, que ele tem que seguir, existe, por exemplo, sei lá, um livro, uma apostila que tem que ser seguido, né, dentro de um ritmo que não possibilita, por exemplo, que ele faça muitas atividades diferenciadas ou fuja muito do programa, ok? Então, essas são algumas considerações, né, de como a gente tem visto a criatividade no ambiente escolar, né. E um outro ambiente também importante da gente pensar a criatividade é no contexto do trabalho, né. Então,
se a gente for ver, né, existe uma estimativa aqui, né, de que a cada ano, só nos Estados Unidos, mais de 40 mil executivos participam de programas de criatividade, né, então a criatividade tem sido muito valorizada nesse contexto organizacional de trabalho, né. Um outro estudo mostrou que ao entrevistar mais de 2 mil empresas norte-americanas, 48% delas falaram que ofereciam treinamento de média duração em criatividade para os seus funcionários, né, e essa realidade se repete também nos países europeus, mas infelizmente não é a realidade brasileira, né. Então a ideia da criatividade no contexto organizacional do trabalho é que ela possa ser usada, por exemplo, para diversificar produtos, né, para antecipar demandas do mercado. Então eu vou ser o primeiro a lançar tal produto e satisfazer tal demanda do mercado, né. A criatividade também pode ser usada para recrutar e reter bons empregados, então empregados, por exemplo, que vão dar boas ideias, que vão trazer contribuições importantes, né? A criatividade também, nesse contexto, pode ajudar a melhorar a qualidade dos produtos que a empresa oferece, os serviços que ela oferece e, consequentemente, ajudar essa empresa a sobreviver no mercado competitivo, né? Então, dentre os principais benefícios de você usar e valorizar a criatividade no contexto do trabalho, pode estar relacionado, por exemplo, a ideias para diminuição de custo, ou, por exemplo, relacionadas a procedimentos de trabalho que sejam mais eficazes, mais rápidos, né? Pode ajudar, por exemplo, nas estratégias de marketing, de venda, né? Pode ajudar a empresa a gerar novos produtos, novos serviços, pode ajudar a proporcionar um bem-estar dos trabalhadores, né? Então, tem várias aplicações da criatividade nesse contexto do trabalho, né? O que a gente sabe é que a criatividade, né, nesse contexto, ela é resultado, na verdade, da colaboração entre vários indivíduos, né? Então, por exemplo, desde aquelas pessoas que trabalham dentro da empresa, então os funcionários, os líderes, os chefes, mas também da relação deles com outras pessoas que atuam externamente, né? Então, por exemplo, os próprios clientes, os fornecedores, os concorrentes, né? Então, não é um único indivíduo criativo, né, que vai proporcionar aquela série de benefícios que eu citei. Então, a interação entre esse indivíduo, esse grupo, entre a própria organização é importante, né? Então, porque, por exemplo, o indivíduo pode criar pode oferecer para a empresa uma grande quantidade de ideias, mas essas ideias não são possíveis de ser aplicadas na realidade. Então, não serviu de nada, né? Essas ideias são ineficientes, né? Então, por outro lado, se a organização é uma organização que tem uma cultura organizacional, que valoriza o potencial dos funcionários, né, que reconhece as habilidades deles, as competências, e promove um clima favorecedor da criatividade, possivelmente então, essa criatividade vai estar muito favorável, né, à obtenção daqueles resultados anteriores que eu citei, né. Então, é importante a gente saber, né, que a criatividade tem sido visualizada e desejada pelas empresas, porque ela pode aliar, por exemplo, o alcance de uma alta qualidade nos produtos e um baixo custo, né? Se a gente pensar que hoje a gente tem consumidores cada vez mais exigentes, um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, mais globalizado, né? Então, é importante a gente saber que no momento da seleção, né, muitas empresas buscam por indivíduos que eles falam que sejam criativos, que sejam adaptáveis, que sejam flexíveis, né? Isso é interessante porque isso acontece na prática, né? Então, às vezes, nos processos seletivos, é comum você ver lá na descrição do perfil, o que tem que ter? Criatividade, né? Mas aí isso no momento da seleção, porque depois lá na prática diária, nem sempre essas empresas vão oferecer condições, né, para essa criatividade se manifestar no trabalho, né? Então, muitas vezes ela exige, mas depois ela exige que o funcionário faça tudo de acordo com aquele modelo certinho, né, como uma linha de produção, sempre igual, sem questionar, né? Então, essa também é uma dificuldade que a gente encontra, né? Então, nas organizações, principalmente a criatividade se centra, né, na área de gestão de pessoas, então tentando incentivar talentos, competências, ideias criativas e proporcionando o bem-estar dos funcionários, né, no recursos humanos, no marketing, né? Então a ideia é que a gente possa utilizar a criatividade em diferentes âmbitos dentro da empresa, né, para que ela possa gerar tanto ganhos para a empresa quanto para os próprios funcionários, né? Então, ela tem que acontecer em diferentes níveis, né? Individual, grupal e organizacional. Então, quando tudo isso está combinando, né? Quando existe um ambiente favorável a tudo isso, os benefícios são muito grandes, né? Mas
também existe, lógico, né, assim como na escola, a questão da influência do ambiente nesse contexto organizacional. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que existem algumas profissões que, sei lá, a criatividade é um pouco mais favorecida. Né? Então, vamos pensar numa agência de publicidade. Né? Esperado que as pessoas tenham criatividade, trabalhem com a criatividade, tenham a criatividade incentivada. Né? Mas, na maior parte dos ambientes, o que a gente vê é que quando a pessoa, por exemplo, dá uma ideia original, né, ela pode ser vista de uma forma bastante negativa, né, tipo, está atrapalhando o desenvolvimento normal do trabalho, né. Então, quando o indivíduo ele tem uma ideia criativa, né, ele tem que superar uma série de obstáculos, né, então ele tem que convencer, por exemplo, os colegas, ele tem que convencer o chefe, ele tem que convencer as pessoas de que aquela ideia é importante e pode ajudar em alguma coisa, né. Então, existem muitos passos, né, entre você ter uma ideia, né, e colocá-la em prática, né, então, de repente, uma pessoa pode ter uma ideia super boa, mas, de repente, ele tem um gerente, né, que é muito tradicionalista, muito rigoroso, né, e aí ele acha que a ideia desse funcionário vai atrapalhar o jeito que a empresa está acostumada a fazer. Então, esse potencial criativo, nesse caso, está sendo perdido, né, então, o ambiente é muito importante nesse sentido, né. Assim como na escola, né, a gente tem, então, alguns fatores importantes, né, que incentivam a criatividade no contexto de trabalho, né, então, por exemplo, uma cultura que valoriza as habilidades, os esforços dos funcionários, quando existe uma estrutura que é flexível, não tem muita hierarquia, né, quando a empresa tem expectativa adequada do que ela espera ou cobra de cada funcionário, quando, por exemplo, é uma empresa que estimule a geração de ideias, a iniciativa, a independência. Vamos pensar naquelas empresas, por exemplo, que tem aquelas caixinhas de sugestões, ideias criativas, né? Então, o funcionário pode colocar lá a sua ideia, e aí, de repente, tem aquelas empresas que, se a ideia é implementada, ele acaba ganhando algum prêmio, uma bonificação, alguma coisa por essa ideia, né? Então, esse é o tipo de cultura organizacional que valoriza as ideias criativas, né? Também seria favorável aquelas empresas que trabalham, por exemplo, na capacitação dos profissionais, né? Então, eu comecei esse tópico falando, por exemplo, do exemplo dos Estados Unidos e dos países europeus que investem bastante tempo e dinheiro, né, em programas de treinamento e desenvolvimento da criatividade, né? E também, por exemplo, seria um fator positivo, um ambiente onde as pessoas pudessem dar ideias, independente do nível delas, né? Então, se ele é um trabalhador da base, ou se de repente ele é um líder ou gerente, todo mundo pode dar ideias criativas, e que essas pessoas sejam promovidas pelo mérito, né? Então, não pelo famoso QI, né? Quem indica, né? Então, isso são pontos importantes, né? Que podem incentivar, então, a criatividade nesse ambiente de trabalho. Por outro lado, a gente também tem condições, né, que podem inibir essa criatividade. Então, por exemplo, aqueles trabalhos onde existe muita desconfiança, coisa importante também é quando, por exemplo, né, existe aquele descompasso que eu falei. Então, a empresa deseja e exige no processo seletivo profissionais criativos, mas na real ela não oferece possibilidades de desenvolvimento, né, desse potencial no trabalho depois que o empregado foi admitido, né.
Agora vocês estão ouvindo? Que estranho. Vamos lá, então, para um pouquinho. Ana, ok? Bom, então tudo bem. Então, eu estava falando, então, sobre os fatores, né, que podem, na verdade, inibir, né, a criatividade no ambiente de... Ixi, espera aí um pouquinho, vamos lá, tem que voltar tudo. Pronto. Os fatores que podem inibir, então, né, a criatividade nesse modelo, nesse contexto do trabalho, ok? E uma coisa importante, as pessoas têm perguntado, né, muitas vezes, tá bom, mas então existe uma profissão mais indicada, né, para pessoas criativas, ok? Na verdade, não, né, não existem profissões mais indicadas, né, o importante é que a pessoa, ela encontre um trabalho, né, onde ela possa encontrar uma valorização das suas habilidades, dos seus interesses, né, um ambiente que proporcione que ela manifeste suas ideias criativas, né, então um ambiente é sempre super importante, né, se você pode ser o mais criativo possível, mas se você trabalha num local onde tem muita rigidez, muito controle, provavelmente essa criatividade vai ser inibida, né, independente de você ter uma criatividade bem desenvolvida ou não, né, mas também, por outro lado, se você encontra um ambiente que valoriza essa criatividade, né, então, um chefe, um superior que valorize, né, você provavelmente vai ter mais chances, né, de ter uma atuação profissional criativa, né, então, como eu falei, é claro que a gente sabe que algumas profissões exigem mais criatividade, né, então, por exemplo, quem trabalha nessa área de marketing, publicidade, propaganda, mas ideias criativas, elas podem ser dadas em qualquer trabalho, né, porque em qualquer trabalho a gente pode se deparar com algum problema, uma dificuldade que a gente possa tentar ter ideias criativas para solucionar, certo? E aí, por fim, né, o último tópico, né, então tá bom, a criatividade é super importante, ela está sendo valorizada, né, no ambiente nacional, internacional, no contexto do trabalho, no contexto educacional, mas como é que eu faço? É possível desenvolver a criatividade, né? Então, existem uma série de programas de desenvolvimento da criatividade, né, que os pesquisadores de vários países têm aplicado, né, então, esses programas, eles, na verdade, envolvem uma série de métodos, de técnicas, de exercícios, né, voltados à estimulação da criatividade, né, esses programas, eles podem ser realizados em grupo ou individualmente, né, então eles acreditam que a criatividade, ela pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, né, então você pode fazer isso ensinando e praticando, né, então essa é a base dos programas de treinamento da criatividade, né. Então, de um modo geral, esses programas, eles buscam incentivar a pessoa a saber reconhecer oportunidades, né, então esse é o primeiro passo, né, então as pessoas seriam incentivadas a identificar problemas e lacunas, né, e transformar, então, essas lacunas em uma oportunidade, né, de você, então, tentar mudar aquela situação, né. Em seguida, depois que você viu qual é o problema, né, seria um segundo passo, que é a geração de ideias, né, então você teria que pensar no maior número de ideias que você pudesse, que pudesse resolver aquele problema, né, sem julgar elas no primeiro momento. E aí, no terceiro momento, a gente tentaria convergir nessas ideias, né, fazer uma análise mais crítica para ver aquela que pode ser a melhor opção ou aquela que, de repente, melhor soluciona o nosso problema, né. Então, primeiro a gente tem que ver uma oportunidade, um problema, ter ideias e escolher a melhor, né. Então, só que esse é um processo cíclico, né, e dinâmico, que está mudando o tempo inteiro, porque à medida em que você acha uma nova solução, de repente outra questão surge, outra dificuldade que você não tinha previsto inicialmente, né. Então, esse processo, ele é dinâmico mesmo, né. Então, dentre os principais objetivos, né, desses programas de treinamento da criatividade, é que a gente possa despertar o potencial criativo das pessoas, né, mostrar para ela alguns recursos que ela pode fazer uso para aproveitar melhor esse potencial, né, ensinar técnicas de resolução criativa de problemas, ajudar essa pessoa a se conscientizar dos fatores que podem estar inibindo essa criatividade, né, a fim de que ela possa, por exemplo, ter um aumento na quantidade, na qualidade das ideias criativas que ela tem.
né, e não só aumentar a quantidade e a qualidade, mas também consiga desenvolver uma habilidade de avaliar essas ideias, né, para poder escolher a melhor, né. Mas é sempre importante lembrar que se o ambiente não se mostrar propício, né, se for um ambiente, por exemplo, que não é receptivo a novas ideias, se os colegas, se os chefes não estiverem dispostos a implementá-la, né, por mais que você treine a criatividade do seu funcionário, por exemplo, o impacto desse treinamento vai se perder ao longo do tempo, né, então, né, não adianta só o treinamento, ele tem que ser praticado, ok? Então, o que a gente sabe, na verdade, né, sobre esses programas, que existe uma grande diversidade de métodos e de programas, né, então não existe um modelo ideal. Então, tem programas, por exemplo, mais curtos, outros mais longos, uns que são mais práticos, outros que envolvem também questões teóricas, tem programa em grupo, individual, na escola, na empresa, né, então são encontradas diferenças importantes em relação aos participantes, em relação aos métodos que estão sendo empregados, o quanto esses programas têm de duração. Por quê? Porque é importante que esse programa ele seja desenvolvido para atender às necessidades daquele público específico, né? Então, um programa para desenvolver a criatividade no contexto educacional é muito diferente de um programa para desenvolver a criatividade no contexto do trabalho, por exemplo, né? Tá? Mas, de uma forma geral, né, alguns métodos e técnicas têm sido comumente utilizados nesses programas, né? Então, por exemplo, você oferece aos participantes alguns workshops sobre criatividade. Por exemplo, você pode fazer, no contexto do trabalho, algum contato com especialistas, né? Então, de repente, palestras com pessoas especialistas naquela área, ou, por exemplo, no contexto educacional, trabalhar com o ensino problematizado, né? Então, pensar em soluções para problemas do dia a dia, né? Geralmente, também, esses programas de criatividade buscam mostrar aos participantes, né, fazer com que eles se tornem conscientes do que pode estar inibindo a criatividade deles, né, geralmente envolvem simulações, dinâmicas de grupo, utilização de materiais não comuns, jogos, inovações, né, então é importante também a questão do brainstorming, né, que é aquela técnica de tempestade de ideias que a gente fala, né, então, que as pessoas vejam o problema, né, e pensem no maior número de soluções possíveis, ideias criativas possíveis, né, sem censura, para depois a gente poder escolher as melhores, né. Esses programas também envolvem, né, o ensino e prática de técnicas de resolução criativa de problemas, e algumas vezes pode envolver, por exemplo, algumas atividades mais práticas, por exemplo, de estimulação da criatividade em final de semana, acampamento de férias, etc. Né, então, tem uma série de métodos e técnicas que a gente pode utilizar para estar estimulando a criatividade dos participantes, né? O que a gente tem visto em termos de resultado, né, por exemplo, quando a gente fala do contexto educacional, importantes mudanças em relação ao comportamento dos professores, dos alunos, dos profissionais, né, depois de participarem de um programa de estimulação criativa. Então, de repente, o professor consegue desfazer algumas ideias que ele tinha, ou consegue desbloquear sua própria criatividade, ou aprender técnicas para usar isso na sala de aula, e os alunos acabam sendo bastante beneficiados, né? Os programas também, geralmente, propiciam o despertar desse potencial criativo, né? E a consciência disso, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem mais potencial do que realmente ela está demonstrando, né? Propicia também que o indivíduo conheça os recursos, né, para poder aproveitar esse potencial. Então, como eu falei, técnicas de resolução criativa de problemas, ficar consciente do que pode estar inibindo, né, então pode levar também a maior motivação. A gente tem visto melhora desse rendimento acadêmico, do rendimento laboral, né, e principalmente que essas habilidades aprendidas nesses programas, elas acabam sendo generalizadas para outros contextos e outros propósitos, né, então, de repente, fiz um programa lá na escola, mas a criatividade da pessoa não vai se limitar à escola, ela vai acabar se ampliando, por exemplo, para o contexto do trabalho, social, interpessoal e assim por diante. Então, os benefícios são bastante importantes, né? E aí, para finalizar, né, então eu trouxe alguns exemplos de atividades estimuladoras da criatividade. Né? Então, são exemplos simples de atividades que a gente pode utilizar, né, no dia a dia, né, seja no contexto escolar, organizacional, em casa, com seus filhos, amigos, né, então você mesmo, né, são algumas atividades que você pode estar fazendo para estimular diferentes características, né, relacionadas à criatividade. Então, o primeiro exemplo aqui, né, você pega, que títulos criativos você daria para a figura? Né, então, a pessoa vai ter que
né, desenvolver uma característica que a gente chama de fluência, que é, na verdade, inventar o maior número de ideias que você pode, né? Então, quantos títulos criativos será que a gente consegue inventar para uma figura dessa? Então, esse é um exercício que a gente faz, né, dentro daquela, por exemplo, da proposta do brainstorm, que é dar o maior número de ideias sem censurar suas ideias. Então, vai jogando as ideias, não importa se elas parecem boas ou não julgue, né, não critique, você simplesmente vai dando o maior número de ideias que você puder, ok? Uma outra atividade, por exemplo, né, escreva o maior número de usos possíveis para o palito de fósforo. Então, o que a gente pode fazer com o palito de fósforo, né? Então, a gente também tem que pensar aqui, não só no maior número de ideias, mas também ideias diferentes, né? Então, não adianta você ficar falando assim, vou pintar um palito de vermelho, outro de amarelo, outro de azul, no fim você está fazendo sempre a mesma coisa, que é mudar a cor dele, por exemplo, né? Então, aqui a gente já está trabalhando com o segundo tipo de característica que a gente chama de flexibilidade, né? Quantas ideias diferentes a gente consegue ter para solucionar um problema, né? Ou, por exemplo, você pode trabalhar com uma série de figuras, né, e aí 2, 3 ou mais participantes, e aí tem que contar uma história, né? Então, um primeiro participante, por exemplo, começa e tem que usar uma dessas figuras, né, na sua história, e aí depois você chama um segundo que vai ter que continuar a história incorporando essas figuras, né, e aí depois um terceiro e assim por diante, né? Então, isso a gente lidar muito, primeiro, com a imaginação, né, segundo, com a questão da imprevisibilidade, né, porque você não sabe para onde a história vai, né, em que momento ela vai parar, em que momento vai ser a sua vez, né, então também isso é bastante interessante para a gente estimular a criatividade, né. Então, pode começar, por exemplo, sei lá, era uma vez um ladrão, né, que estava saindo de uma casa, mas aí ele não esperava e tropeçou num sapato, né, um exemplo. E aí a próxima pessoa vai continuar essa história usando alguma dessas figuras que estão aqui, ok? Uma outra situação, né, então você, por exemplo, pode propor situações que a pessoa tem que se imaginar naquela situação, né, e tentar solucionar aquele problema. Então, ó, imagine que você e sua família se encontram viajando em outro país e não falam absolutamente nada da língua local. Vocês se dirigem a um caixa eletrônico, mas não conseguem tirar o dinheiro porque a máquina engoliu o seu cartão, né? Quantas vezes isso já não aconteceu com as pessoas, né? Como você faria para se comunicar com o segurança da agência e explicar o que aconteceu? Então, a gente põe uma situação possível de acontecer, né? Quantas vezes as máquinas não engolem os nossos cartões, só que aqui a gente tem um dificultador, que é você está viajando e não fala a língua local, né? Como é que você vai fazer para se comunicar, né? Então, outro tipo de exercício que a gente pode usar para incentivar a criatividade na resolução desse problema específico, né? Você vai precisar do seu cartão de volta, você precisa do dinheiro, o que é que você faz, né? Ou, por exemplo, imagine que você foi contratado para vender um produto que normalmente as pessoas não pensam em vender, ou que seria difícil de convencer as pessoas a comprarem. Então, você tem que vender um relógio quebrado e sem conserto, ok? Então, como você poderia convencer seus clientes e motivá-los a comprar o seu produto? Então, a questão do convencimento, né, também é bastante importante na criatividade, porque não basta você ter uma ideia criativa se você não consegue, vamos dizer, vendê-la, né? Se você não consegue convencer as outras pessoas acerca da importância dela. Então, aqui o desafio, na verdade, é porque é uma coisa que é difícil de vender, ou que é difícil de convencer as pessoas, mas que, então, a pessoa está sendo convidada a pensar, a tentar, a dar ideias, né? Então, ela vai ter que achar argumentos para convencer, então, alguém a comprar esse produto, ok? Então, esses são alguns exemplos, né, de atividades criativas que a gente pode estar usando em diferentes contextos, né, para estimular, então, características associadas à criatividade, né? Então, com a prática, isso aí se torna cada vez mais fácil, né, da pessoa estar resolvendo esse tipo de situação, né? Então, a gente, na verdade, tem visto que esses programas de treinamento criativo são baseados nessa ideia, né, que é possível ensinar a ser criativo e é possível, através da prática, se tornar cada vez mais criativo, ok? E aí, por fim, um outro exercício, né, então, quando você estacionava seu carro, a sua bolsa com todos os seus documentos e celular caiu no bueiro da rua, né? Pense em todas as maneiras que você poderia tentar para retirá-la de lá. Lógico, você não vai deixar sua bolsa lá, você precisa dela, todos os seus documentos estão lá, seu dinheiro, seu cartão, seu celular, o que é que você vai fazer, né? E aí você não tem nenhuma ferramenta na mão, né? Como é que você vai resolver esse problema, ok? Então, mais um exemplo de atividade para o desenvolvimento da criatividade.
Para finalizar, eu trouxe algumas indicações de leitura nacionais. A gente tem muitos livros hoje, né, publicados sobre criatividade aqui no Brasil, né, em diferentes contextos, né, tem desde, por exemplo, no contexto escolar, no contexto organizacional, livros mais gerais de criatividade, livros sobre avaliação, ou com técnicas criativas, né, então a gente tem uma diversidade bastante grande, né, de livros para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Também existem bastante literaturas internacionais, né, então tem muitos livros, trouxe alguns exemplos aqui, né, então de coisas mais recentes, né, que vem sendo publicadas nessa temática, né, então além desses livros, logicamente, a gente tem muitos artigos, muitas pesquisas, né, então comecei mostrando, por exemplo, para quem não estava aqui no começo, muitos e muitos artigos e pesquisas que têm sendo publicadas desde o ano passado sobre a importância da criatividade para o enfrentamento da pandemia, né, do isolamento social, dessa crise em saúde mental, né, então a gente tem valorizado cada vez mais essa característica, ok? Então, aqui algumas referências que eu usei ao longo dessa apresentação, e eu termino, então, agradecendo, né, o interesse de quem veio aqui assistir essa apresentação. Deixo o meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma indicação, quiser entrar em contato, ok? E eu acho que é isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Ok, pessoal? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Fiquem à vontade. Já agradeço também à Associação Brasileira de Psicologia Positiva pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A gente também vai ter outras oportunidades ao longo do congresso da associação, né, e agradeço, Acontece Eventos, pelo suporte aqui nessa aula. Então, acho que não tem nenhuma dúvida aqui, pelo que eu estou vendo no chat. Então, agradeço a companhia de vocês, pessoal. Boa noite e até uma próxima oportunidade aí.